Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração para esta noite, dentro ainda da nossa série 2023, o ano da grande mudança. Esta é a sexta ou sétima mensagem concernente a este tema. Todas estão disponíveis em nossos canais no YouTube. A mensagem de hoje tem como título A Grande Mudança que a graça de Deus traz em nossas vidas. Vamos todos falar esse título? A grande mudança que a graça de Deus traz em nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, no Antigo Testamento, livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá
e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão preparados e já começamos a receber a Tua palavra, que cai, Senhor, como água em uma terra seca, mas fértil. E agora com a Tua palavra, ela há de entrar em um grande nível de produtividade, como nunca aconteceu em nossas vidas. E pela fé, Senhor, nós vamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os vossos lugares, queridos irmãos. A história, irmão, de Ruth é uma das belas ilustrações de manifestação da graça que nós podemos conhecer. É uma linda história de amor. Uma história com traços românticos e que termina: e assim viveram felizes para sempre. Nos primeiros versículos deste capítulo 2, Ruth fala com a sua sogra que ela ia sair para trabalhar, para providenciar comida para ela e também para a sua sogra Noemi. Porque, como nós sabemos, elas foram para Moabe, a família de Noemi foi para Moabe e eles voltaram de lá de mãos vazias. Voltaram absolutamente sem nada. O marido de Noemi e os 2 filhos morreram lá naquela terra. E ela retornou então para Belém, ela e essa nora de mãos vazias. E naquela manhã Ruth saiu para trabalhar. E ela era apenas uma estrangeira. Ela não pertencia à comunidade da fé de Israel. Evidentemente, era muito natural que ela não se sentisse tão à vontade no meio daquela gente, sendo ela uma estranha. Todavia, vencendo esse sentimento de ser uma estranha, ela saiu da sua casa para procurar um campo, uma plantação, onde estivessem fazendo uma colheita, para que ela pudesse colher algumas das espigas de milho que ficassem para trás. E ela esperava encontrar algum colhedor que a deixasse segui-lo. O texto que nós lemos diz que, casualmente, sem que ela percebesse, ela entrou numa plantação de propriedade de um homem chamado Boaz, que era um parente com alguma distância, mas era um parente do seu falecido sogro, porém, eles não se conheciam. Nós vamos ver, irmãos, no decorrer desta história, que o que Boaz fez foi estender graça a essa moça estrangeira, a essa moabita. E Ruth recebeu mais do que ela podia imaginar.
ela saiu apenas para colher algumas espigas de milho que fossem deixadas para trás. Porém, ela encontrou um pacote de favores não merecidos, porque a graça trata exatamente de oferecer para nós o que nós não merecemos. Ela encontrou um homem que a tratou bem, ela encontrou um novo casamento, ela encontrou alguém que recuperou as terras que foram de propriedade ou eram de propriedade do seu falecido sogro, mas já estava em mãos de outras pessoas. E, meus irmãos, no decorrer da história, ela se tornou bisavó do rei e salmista Davi. E por incrível que pareça, ela encontrou um lugar na genealogia de Jesus. Quando nós vamos lá no capítulo 1 do livro de Mateus, nós vamos encontrar o nome dessa moça estrangeira na biografia, na genealogia do nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 e versículo 5, diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Tantos anos se passaram, e nós estamos nesta noite fazendo menção do nome e da história de Ruth, porque ela encontrou graça e abraçou a graça e recebeu a graça. Meus queridos irmãos, em algum momento, Deus estendeu a sua graça para nós, porque a graça de Deus é para todos, em todo o tempo. Enquanto houver um fôlego de vida, a graça está disponível para essa pessoa. Mesmo moribundo no leito da morte, ele ainda pode alcançar e abraçar e receber a graça. A graça é para todos. Não existem pessoas excluídas da graça. Mesmo aqueles que nós falamos, esse cara, ele não merece. Ele não está excluído da graça. Eu vou repetir uma historinha que contam que um soldado foi pego no posto de guarda, dormindo. E ele foi repreendido. E ele foi encontrado uma segunda vez no posto de guarda dormindo. E ele tirou uns dias de cadeia. E ele foi encontrado uma terceira vez no seu posto dormindo. Ele que era o atalaia. E daí ele foi levado para a corte marcial. E foi condenado à morte. E a mãe daquele soldado, desesperada, procurou o imperador e disse: imperador, eu venho clamar pelo meu filho para que ele não seja executado. E a mãe e aquele imperador disse: o seu filho não merece justiça. E a mãe disse: se ele merecesse, eu teria buscado na corte.
mas eu clamo por misericórdia. E o imperador ficou tão impressionado com a colocação daquela mãe que comutou a pena daquele executado. Meus queridos irmãos, graça e misericórdia andam paralelamente. Há um paralelo entre graça e misericórdia. A graça de Deus está estendida para aqueles que merecem e para aqueles que não merecem. A graça de Deus está estendida para todos. E por causa da graça do Senhor, nós podemos receber incontáveis benefícios nesta vida. Porque a graça, ela traz mudança para esta vida e traz também mudança para a nossa vida depois da morte. Agora tem uma coisa: você nunca mais será a mesma pessoa depois de ter experimentado a graça de Deus que nos é estendida por meio da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus queridos irmãos, o paradoxo é que alguns encontram a graça e até experimentam a graça, porém permanecem como mendigos emocionais e até mesmo mendigos espirituais, infelizmente, e não como alguém que encontrou a graça e ao encontrar a graça foi enriquecido pela graça do Senhor Jesus. Mendigos emocionais são pessoas insatisfeitas com a vida. Pessoas que precisam de que sempre alguém esteja acariciando o seu ego, elogiando. Necessitam de aplausos, de reconhecimento, de tapinhas nas costas, para ter um lapso, uma migalha de prazer. Vivem de lapsos de prazer, de migalhas de prazer. E ai daquele que esquecer a data do aniversário dele ou dela. Ele ou ela vai ficar muito chateado porque você não lembrou da data do aniversário. Essas pessoas acordam cansadas, indispostas, têm dores de cabeça, náuseas, estão sempre ansiosas, sofrem por antecipação, sofrem por coisas que nunca vão acontecer. Não se sentem amadas, estão sempre se achando feios e feias, muito gordo, muito magro, muito negro, muito branco, estão sempre insatisfeitos com quem são e como são e com o que têm, e vivem sempre mendigando uma migalha do pão da alegria. Agora, irmãos, há também os mendigos espirituais que são salvos, mas permanecem à beira do caminho pedindo esmolas. Ao invés de terem a atitude daquele cego que gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero que vocês não me interpretem mal, por favor. Mas há pessoas que já acostumaram a pedir esmolas espirituais. A mais clássica
é aquela: ora por mim, irmão. Oro sim. E passam dias, meses, anos, e você encontra ela novamente, e ela está na mesma, assentada à beira da estrada. Ore por mim, irmão. Oro sim. Eu estou pregando esta mensagem para que cada um de nós examinemos-nos a nós mesmos, para que constatemos se estamos vivendo na plenitude da graça, ou se estamos vivendo na periferia da graça, assentados à beira da estrada da graça. Eu quero considerar algumas bênçãos decorrentes da graça que nós constatamos no encontro de Ruth com Boaz, e pregar sobre o que acontece quando você encontra a graça. Assim nós vamos examinar primeiramente o momento em que Ruth encontra a graça vindo da parte de Boaz. Vamos reler Ruth capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz, vamos prestar atenção bem em cada frase. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Boaz chega à sua fazenda, cumprimenta os trabalhadores, e ele percebe uma jovem diferente recolhendo as espigas que ficavam para trás. E ele pergunta: quem é essa jovem? De onde ela veio? Nesse mesmo dia, irmãos, que é o que nós vamos ver adiante, Boaz ofereceu graça a Ruth e mudou a sua vida para sempre. Porque quando nós encontramos a graça e abraçamos a graça, essa graça entra na nossa vida e nós somos mudados para sempre. Nunca mais nós seremos os mesmos. Eu quero pontuar 4 coisas que a graça traz para nossas vidas. A primeira: quando você encontra a graça, você recebe direção. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Isso é uma direção. Boaz disse a Ruth onde ela deveria ficar. Evidentemente, Boaz tinha grandes, bons, digamos, excelentes interesses sobre ela. Ele queria que ela ficasse ali por perto. Ele não queria que ela fosse para outro campo colher espigas. Ruth ainda não sabia de nada. Mas pelo que nós, que somos pessoas inteligentes, já podemos perceber, Boaz tinha planos para ela. Planos para cuidar dela.
planos para cuidar da sua sogra, planos para recuperar as propriedades que foram da família do sogro de Ruth. Meus queridos irmãos, quando nós recebemos a graça e abraçamos a graça, nós não mudamos para o lugar errado. Nós não escolhemos a profissão errada. A graça nos dá direção para fazer a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo. A conclusão é que se ela permanecer nesse campo, ela desfrutará do melhor que Boaz tem para lhe oferecer. Meus queridos irmãos, Deus sempre teve uma maneira peculiar para dirigir o seu povo, para liderar o seu povo. A Bíblia diz que até com o seu olhar, Ele nos dirige. Fora a voz do Espírito que vai por detrás de nós dizendo: este é o caminho, siga por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Deus guiou os filhos de Israel por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. No nascimento de Jesus, Ele conduziu os magos pela luz de uma estrela. Oh, glória a Deus! Para dirigir um servo seu, uma serva sua, Deus mexe nas estrelas. Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus nos conduz por veredas corretas. Se nós seguirmos a direção que Deus nos dá, nós estaremos sempre no centro da sua vontade. E o desejo dele é que nós permaneçamos perto dele, assim como Boaz não queria que Ruth fosse colher espigas no campo de outro fazendeiro. Deus não quer que os seus filhos busquem soluções, satisfações, respostas em coisas que estão distantes dele. 1 de João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Seria uma tolice, uma bobeira de Ruth deixar o campo de Boaz e ir colher espigas de milho em outro lugar. Ninguém a protegeria como Boaz fez, ninguém cuidaria dela como Boaz, ninguém a trataria tão bem como Boaz. Da mesma forma, é uma tolice um filho de Deus deixar o seu lugar e ir buscar solução, ir se aventurar a ser feliz neste velho mundo pecaminoso, cheio de problemas, cheio de engano. É uma bobeira verdadeira. Alguns já tomaram essa decisão por causa de um emprego, por causa de um casamento, por causa de uma posição, por causa de uma oferta, por causa de uma vantagem. Só que todos esses aprenderam com muitas lágrimas que ninguém podia protegê-los como Deus faz, que ninguém poderia sustentá-los como Deus faz, que ninguém poderia amá-los como Deus faz, que eles não teriam uma comunhão como
a comunhão do corpo de Cristo. Se você permanecer perto de Jesus, você receberá a direção divina para cada passo da sua vida, para cada decisão que você tiver que tomar, para cada resposta, para cada negócio, para cada sim e para cada não. Fique perto de Jesus, não saia de perto de Jesus por nada. Vamos para uma segunda coisa que a graça traz para as nossas vidas. Quando você encontra a graça, você recebe proteção. Rute capítulo 2, versículo 9, palavras de Boaz: fique atenta ao campo onde forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz queria que Rute soubesse que daquele momento em diante ele cuidaria dela, que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-la. Então Boaz ordenou aos homens que trabalhavam na sua fazenda: deixem essa moça em paz. Ele garantiu que ninguém iria querer tirar alguma vantagem dela, que ninguém tentaria prejudicá-la, porque ela tinha a proteção de Boaz. Boaz queria que Rute ficasse tranquila, que ela não se preocupasse, e quando ela ficasse com sede, ela poderia ir ao pote que os trabalhadores encheram e saciar a sua sede. Boaz queria que Rute confiasse nele como seu protetor, e foi esse o papel que ele desempenhou. O Senhor Jesus, irmãos, deixou claro em João capítulo 16 e versículo 33, que no mundo nós teremos problemas, mas ele prometeu que nós podemos confiar nele, para ele nos proteger. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas nesta vida, sejam, como já foi falado aqui nesta noite, problemas financeiros, perseguições, calúnias, difamações. Podemos sofrer doenças físicas, turbulências ou distúrbios emocionais, lutas espirituais. Não importa o tipo de adversidade que nós encontremos à nossa frente, no nosso dia a dia, a realidade é que nós podemos confiar em Jesus Cristo para cuidar de nós. Ele é nosso amigo, Ele é o nosso irmão mais velho. Vamos observar, versículo 12, Boaz disse a Rute: o Senhor lhe pague
pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando você busca refúgio em Deus, esta imagem, irmãos, pintada por Boaz, de um pintinho sobre as asas da sua mãe, nos faz lembrar o Salmo 91, versículo 1 em diante, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não tenha medo, não entre em pânico, não se desespere pelo estilo da perseguição, pelo calor da perseguição. Você está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo. Você pode descansar à sombra do Deus Onipotente. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ainda que ninguém te apoie, ainda que todos sejam contra você, tendo você razão ou não razão, se você, mesmo sem razão, abraçar a graça, você terá a proteção do Deus Onipotente. O Senhor Jesus, Ele usou essa figura em Mateus capítulo 27, versículo 37, quando Ele disse a respeito de Jerusalém: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Nós servimos, irmãos, nós temos uma aliança, nós temos um pacto, nós temos mais que um contrato, nós temos com o Deus Todo-Poderoso uma garantia testamentária. Nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, e Ele pode, e Ele quer, e Ele protege os seus em qualquer situação contrária. A proteção de Deus é apenas mais um dos efeitos da sua incrível e maravilhosa graça. Há um versículo, meus amados irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 59 e versículo 19, que diz de uma forma tremenda assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, quando você se encontra com a graça, e você recebe a graça, e você abraça a graça, e você dá valor para a graça, você encontra direção, você encontra proteção, e em terceiro lugar, você recebe carinho. Quando você encontra a graça, você recebe carinho. Ruth capítulo 2, versículo 13. Então Ruth disse:
Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. Veja bem, não foi, falou aos meus ouvidos, falou ao coração desta tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas, porque Boaz falou amigavelmente, Boaz falou carinhosamente, Boaz falou do seu coração ao coração dela. Na Bíblia, a mensagem, irmãos, esse versículo vem assim grafado. Ela disse: Senhor, quanta generosidade e quanta bondade, eu não mereço. Fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois nem sou daqui. Naquela manhã, irmãos, quando Ruth saiu da sua casa, ela simplesmente esperava encontrar algum colhedor que deixasse que ela o acompanhasse para recolher as espigas de milho que fossem deixadas para trás. Ela não esperava encontrar o homem dos seus sonhos. Tenho certeza, irmãos, de que ela nunca havia pensado que esse encontro a levaria a um relacionamento para toda a vida. Embora ela fosse uma estrangeira, poderíamos dizer uma pária da terra de Moabe. Mas quando ela abraçou o que Boaz lhe ofereceu, com amor, com bondade e com graça, tudo mudou. Meus queridos irmãos, trazendo isso para nós, antes de Cristo, nós éramos estrangeiros, éramos exilados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia nada que pudéssemos fazer para merecer tudo o que Deus fez por nós. Porém, apesar do nosso passado e apesar do nosso presente, Deus ofereceu o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação. Nós somos beneficiários de tudo isso, sem nenhum merecimento, tal qual o encontro de Ruth com Boaz naquela manhã, que foi um relacionamento para uma vida inteira. Quando nós encontramos a graça e aceitamos a graça e abraçamos a graça, nós entramos em um relacionamento com Deus que dura por toda a eternidade. O Espírito Santo quer que você saiba que há alguém que te ama, que há alguém que está cuidando de você, que há alguém que está te protegendo, mesmo que você não esteja percebendo. Ao encontrar a graça de Deus, toda pessoa recebe direção, proteção e é tratada carinhosamente. E finalmente, em quarto lugar, quando você encontra a graça, você recebe satisfação. Ruth capítulo 2, versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Queridos irmãos,
Ruth chamou a presença, com a sua presença, a atenção de Boaz. E como nós vimos, ele perguntou: quem é essa moça? E ele imediatamente vai até onde ela estava e a convida para almoçar. Ela já havia trabalhado na parte da manhã, apenas descansara um pouco no rancho, mas Boaz a convida para o almoço. E ela se assenta com os ceifeiros, e Boaz deu a ela grãos torrados para comer. E o texto que nós lemos diz: ela comeu tudo o que quis e ainda sobrou um pouco. Ruth não tinha a mínima ideia que ela estava assentada à mesa do homem, que a redimiria, e não apenas a redimiria, como supriria as suas necessidades pelo resto da vida. Vamos observar nos versículos 15 e 16 o que Boaz fez. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe e não a repreendam. A ordem foi: facilitem o trabalho dessa moça. Deixe ela colher bastante. E Boaz disse: de propósito, deixe cair algumas espigas de propósito. Tudo para que ela tivesse mais do que o suficiente. Deus quer fazer isso por mim e por você. O suficiente só dá para você. Mas Deus quer que você alimente sua sogra. Deus quer que você alimente todos aqueles que chegarem perto de você. E você precisa ter mais do que o suficiente. O processo era colher o que sobrava. Porém, Boaz queria ter certeza de que Ruth receberia mais do que as sobras. Essa é uma imagem, meus amados irmãos, do amor e do cuidado que Deus tem por seus filhos. Como já foi falado nesta noite aqui neste altar, se você pedir um peixe, Deus não lhe dará um escorpião. Se você pedir um pão, Deus não lhe dará uma pedra. Deus tem uma maneira especial de trazer bênçãos na vida dos seus filhos. Obviamente, irmãos, já teria sido uma graça Boaz simplesmente ter permitido que Ruth trabalhasse recolhendo as sobras da colheita. Mas Boaz amou a Ruth desde o começo e ele a convidou para ficar ali, ficar com ele. E Boaz fez da sua vida a missão de garantir que Ruth estivesse protegida, estivesse satisfeita. Ele deu a ela direção, proteção, carinho e satisfação. Obviamente, se o Senhor Jesus nos tivesse apenas nos livrado do inferno, nos livrado da penalidade dos nossos pecados, Ele já teria feito mais do que nós merecemos. Mas a verdade, irmãos,
é que Deus nos amou desde o princípio. E por causa disso, Ele tem feito mais do que o necessário para que nós fiquemos perto dEle. Talvez muitos de nós, em muitas vezes, não só uma vez, já fomos aquela ovelha perdida, que o bom pastor teve que deixar 99 no aprisco e ir à nossa procura. E ao nos encontrar ferido, Ele nos colocou nos seus ombros e nos trouxe de volta ao aprisco das ovelhas, para estar com as demais ovelhas. E Ele cuidou de nós e nos curou. E por essa razão, nós estamos no aprisco das suas ovelhas. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ruth ficou impressionada com toda aquela graça de Boaz. Ruth capítulo 2, versículo 10 diz: então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira. Acredito, meus irmãos, que esse é o tipo de pergunta que muitos de nós já fizemos várias vezes. Por que, Senhor, eu não sou digno de receber todo esse amor que o Senhor dedica a mim? Nem mesmo do teu perdão eu era digno. Porém, meus amados irmãos, da mesma maneira que não havia nada que Ruth pudesse fazer para se tornar digna de tudo o que Boaz estava fazendo por ela, ela simplesmente experimentou a graça oferecida, simplesmente, não pelo que ela era, mas muito mais pelo que Boaz era. Meus queridos irmãos, essas perguntas, porque o Senhor me trata com tanta bondade. Eu piso tantas vezes na bola e o Senhor está sempre me favorecendo. Porque o Senhor se importa comigo se eu fico ausente tantas vezes. Realmente, irmãos, não há nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, para que torne você uma pessoa digna de receber o amor de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Mas a graça está disponível, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que Ele é. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, não importa os caminhos tortuosos e errados da vida, os porões, onde você tenha descido na vida, você pode receber a graça de Deus hoje e experimentar a grande mudança que a graça vai trazer na sua vida, porque depois de encontrar a graça, receber a graça, abraçar a graça, a sua vida não será mais a mesma. Eu quero terminar encorajando você, primeiro, a avaliar se os efeitos da graça, numa proporção de 100% dos efeitos da graça, estão presentes em sua vida. E se não estiverem presentes, lembra-te onde você fraquejou, quando você caiu, volta e renda-se novamente ao Senhor. E em segundo lugar, se você ainda não fez uma confissão pública, dizendo publicamente: eu aceito a Cristo, porque é com o coração que se crê, mas é com a boca que se faz confissão. Eu quero convidar você
para entregar a sua vida solenemente, de uma maneira protocolar, a Cristo nesta noite, entregar o seu passado, o seu presente e o seu futuro nas mãos do Senhor Jesus, e você verá todos esses benefícios se materializando, acontecendo de uma maneira maravilhosa, insuperável, irresistível em sua vida. Verdadeiramente Deus é bom, e você é um beneficiário da bondade de Deus. Ó Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar esta palavra para curar os nossos corações, curar as nossas emoções, curar os nossos sentimentos e curar também, Senhor, a nossa parte espiritual. E por efeito da tua palavra, que entra, Senhor, no interior dos nossos ossos, nos curar também, Senhor, de dentro para fora, de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Pode colocar a sua fé em Deus, porque fenômenos maravilhosos estão acontecendo aqui nesta noite. Toca, Senhor, desde o interior dos ossos, a medula, desde, Senhor, o interior das veias, para que a tua palavra possa, Senhor, percorrer juntamente com o sangue, e por onde a tua palavra passar, haverá saúde, haverá cura, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão, por favor, no seu coração, porque nós estamos em um momento de cura divina. Oh, glória a Deus! Confirma, Senhor, a cura, porque a tua palavra entra no interior dos ossos, a tua palavra entra no interior das veias, artérias, e toda doença, toda disfunção, todo mau funcionamento passa agora, pelo poder que há na palavra de Deus, a funcionar corretamente, em nome de Jesus. Irmãos, há muitas curas aqui nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito és tu, Senhor, bendito és tu. Eu vou pedir que todos, por favor, curvem as vossas cabeças e fechem os vossos olhos. Eu quero perguntar entre nós: quem quer fazer uma aliança com Cristo? Levante a sua mão assim e abaixe a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Onde está mais uma pessoa que nesta noite quer fazer uma aliança com Cristo? Levante a sua mão e abaixe a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. A porta da salvação está aberta. Deus abençoe. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, levante a sua mão e abaixe a sua mão. Vamos cantando. Aleluia. Se você quer renovar, Deus abençoe. Aleluia. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, levante a sua mão. Deus abençoe. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Fiquemos de pé, amados. Só vejo a glória. Aleluia. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou.
Ele te ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Vamos lá, Ele me ama. Quiserem vir à frente para receber a oração, notadamente aqueles que levantaram as suas mãos, venha à frente, se possível, venha à frente. Nós queremos orar, ficar mais perto de vocês. Pela internet, irmãos, nós temos uma pessoa, a Vânia Fortuna, de Hortolândia, São Paulo, que ouviu esta palavra e deixou-se ser abraçada pela graça, acariciada pela graça, protegida pela graça, e nós queremos incluí-la neste grupo. Vocês querem vir aqui só para a gente orar perto? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, aleluia, que bom. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Venha aqui um pouquinho mais, vamos dar as mãos. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Por favor, irmã, Deus abençoe você e a sua casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Danilo. Deus abençoe, meu amiguinho. Deus abençoe, irmã. Oh, estendamos as nossas mãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Oh, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Faltou seu irmão. Deus abençoe. Oh, aleluia, Senhor. Eu vou pedir que os pastores venham aqui, por favor. Aqui no púlpito, nós vamos estender as nossas mãos. Vamos orar por estes e vamos orar por todos que estão aqui. Oh, glória a Deus. Há mais uma pessoa para Cristo. É o Gerson Batista da Silva, de 39 anos, de Santo André. Ele acaba de aceitar a Cristo pela internet. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode vir aqui, irmãos. Vamos estender as nossas mãos sobre todos. Glória a Deus, glória a Deus. Vem um pouquinho para frente, irmãos. Glória a Deus, vamos ficar mais à frente. Vamos estender as nossas mãos sobre todos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh,
Senhor, verdadeiramente Tu és bom, e a Tua benignidade e a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua bondade é de geração a geração, alcança pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e até 1000 gerações daqueles que Te amam. Nós Te amamos. Alcança as nossas gerações, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que estão em outros templos, aquelas que estão em outros lugares. Alcança os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Alcança as gerações dos Teus filhos com abundância de salvação. Oh, aleluia! Com graça, com paz, com misericórdia, com bondade, onde quer que esteja, que eles sejam alcançados pela graça, protegidos pela graça, acariciados pela graça, abençoados pela graça, salvos em nome do Senhor Jesus. Abençoa os corações dos Teus filhos. Dá, Senhor, uma nova visão, uma nova cosmovisão, uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o futuro, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você não quer vir hoje à frente? A Jennifer não quer vir hoje à frente, ou aceitando a Cristo? Aleluia, aleluia, aleluia. Entre aqui nesse meinho, ó. Aleluia. Vem mais para frente. Vem você também mais para frente, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estende a tua mão e abençoa, e cura, e liberta, e levanta, e prospera, e dá força, e dá saúde, e dá poder, e dá virtude. Oh, graça, abundante graça, sobejante graça, perdão. Oh, aleluia. Rasga a cédula, as acusações. Oh, Senhor, as vozes que aparecem no meio da noite, que trazem medo, que trazem terror. Oh, Jesus, remove essas vozes, cala essas vozes, cessa essas vozes, em nome de Jesus. Todo medo, toda desconfiança, toda ansiedade está removida pelo poder que há no nome de Jesus, que há no nome de Jesus, que há no nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, todos eles que estão na nave desta igreja, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Estendamos as nossas mãos, oremos pelo povo, oremos pelo povo. Oh, aleluia. Abençoa, abençoa. Abre, Senhor, os céus, abre, Senhor, as janelas dos céus. Derrama, Senhor, aquela abundância da qual virá a maior abastança. Oh, aleluia. Esta, Senhor, é uma noite em que nós renovamos os nossos votos, renovamos a nossa aliança contigo para um novo tempo. Ó Senhor, enquanto estende as tuas mãos e abençoa os teus servos, faz vir, Senhor, as chuvas necessárias, a chuva no tempo certo, mas também as chuvas esporádicas. Faz, Senhor, vir sobre os teus servos, sobre as suas servas, sobre os seus comércios, sobre a carreira profissional, sobre o desempenho acadêmico. Oh, aleluia. Faz vir, Senhor, um novo momento, um momento de glória.
glória, um momento de sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre cada um, os irmãos daqui, os irmãos de casa, os irmãos pela internet, os irmãos que estão sob a cobertura espiritual desta igreja, que não puderam estar aqui nesta noite. Estende onde quer que estejam a tua mão gloriosa e os abençoa. Dá-nos uma semana de céus abertos, uma semana de milagres. Oh, aleluia, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, amém.